Como é que funciona, então, essa tal de insanidade mental? Nós temos lá no artigo 26 do Código Penal, vamos só dar uma revisitada para a gente poder lembrar, nós temos lá no artigo 26 do nosso Código Penal os inimputáveis, né? Ó, inimputáveis, artigo 26 do Código Penal. E fala o seguinte, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse é o inimputável aqui no do nosso caso, tá? Como é que funciona, então, esse parágrafo aqui para eu poder explicar para vocês? Tomara que a luz não caia aqui, né? Tá piscando tudo que tá chovendo forte aqui. Bom, vamos lá. Como é que funciona esse parágrafo do artigo 26 aqui? Bom, ele tem várias partes que a gente tem que delimitar, tá? A primeira parte que a gente vai delimitar aqui é esse comecinho aqui, ó. Doença mental. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira coisa que pode acontecer aqui. É uma doença mental. Ou desenvolvimento mental. São duas coisas completamente diferentes. A doença mental é mais gravosa. A gente vai olhar isso ali quando eu trouxer nossa anotação, a gente vai ver exatamente qual é a diferença. Mas são coisas diferentes, porque tem o ou aqui no artigo. Então, o primeiro ponto é uma doença mental que aquela pessoa pode ter. Eu vou dar um exemplo de uma esquizofrenia, mas de uma esquizofrenia que seja realmente uma doença mental, que cause um distúrbio muito grande. Isso é uma doença. Ou desenvolvimento mental. E aí a gente tem dois tipos, o incompleto ou o retardado. O desenvolvimento mental retardado é aquela pessoa que não vai conseguir mais atingir o desenvolvimento mental completo. E o desenvolvimento mental incompleto é aquela pessoa que vai poder ainda atingir ou que pode atingir o desenvolvimento mental completo. Então é temporário e o outro é duradouro, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho três coisas já diferentes só nesse comecinho. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. Era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente, isso é muito importante, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. São duas coisas completamente separadas, completamente diferentes. Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é uma coisa, e ele era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, tenho todas essas possibilidades para o inimputável, aquela pessoa que não vai receber uma pena, mas que vai receber lá na frente uma medida de segurança. E aí vem a segunda parte, que eu acho que é o que o penalista normalmente procura, tá? A estratégia que o penalista procura é essa parte da redução de pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação da saúde mental, olha a diferença aqui, a gente não está falando mais de uma doença mental, a gente está falando de uma perturbação da saúde mental, de algo um pouco menor, tá? Ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, então aqui eu vou ter a mesma circunstância lá de cima. Então o que vai mudar aqui, nesses três primeiros quesitos que a gente fala doença mental muda para perturbação. O resto é igual, tá? Desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado. Não era inteiramente incapaz de entender. Aqui muda completamente. Lá em cima, ele era inteiramente incapaz de entender. E as palavrinhas aqui, elas vão pegar e na hora do quesito, você vai perceber que esses quesitos eles vão mudar. A pergunta que a gente faz para o jurado, para o perito, ela é muito tênue. Ela é muito, muito, muito tênue, tá? E como ela é muito tênue, a pergunta que a gente faz, você tem que prestar atenção nas palavras. Olha lá em cima, no artigo 26, o inimputável. Inteiramente incapaz. Olha aqui embaixo, ele não era inteiramente capaz, tá? Então ele não tinha capacidade plena de entender o caráter ilícito e em cima ele era inteiramente incapaz, ele não tinha como entender. Então o inimputável não tem como entender de jeito nenhum e embaixo ele não era totalmente, completamente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que vai mudar são só essas coisas. Lá em cima, doença mental, aqui embaixo é uma perturbação da saúde mental, e lá em cima é inteiramente incapaz, e aqui embaixo ele não era inteiramente capaz. Tá? Muda um pouquinho a palavra e muda é quase um duplo negativo aqui, que é um pouco mais difícil da gente entender.